Eu estava conversando com o pastor Amarildo hoje, e Deus ele fala duas coisas para Timóteo, através do apóstolo Paulo. Timóteo era um pregador do Evangelho. Ele era um jovem, em comparação com os outros apóstolos, ele era bem jovem. Ele não era um homem já velho. Talvez tivesse uns 28, 30 anos. Mas além de pastorear naquela igreja, pode pôr, ele pregava o Evangelho. Ele era um evangelista. E Paulo tinha um cuidado muito grande com Timóteo. Paulo, ele tinha um carinho muito grande, porque era um discípulo dele. Então, numa das cartas, Paulo diz assim: Timóteo, cuida do dom que há em você, que foi te dado com imposição de mãos, que era o batismo do Espírito Santo. Cuida primeiro da doutrina na tua vida, ou seja, cuide para que a palavra primeiro funcione na tua vida, porque à medida que ela funcionar na tua vida, salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Então, uma das coisas que Deus mais quer para mim e para você é que você cuide da sua comunhão com Ele. Eu tenho orado e a gente conversou bastante hoje à tarde. Esse ano nós vamos trabalhar de uma maneira visando muitas almas, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E nós vamos fazer alguns trabalhos de evangelismo aqui em Ponta Linda, em Fernandópolis, em Votuporanga, em Rio Preto. E eu queria te fazer uma pergunta. Você é salvo pela graça e misericórdia de Deus, mas quanto tempo você tem tirado por dia para orar por aquelas pessoas da tua família que ainda não conhecem Jesus? Quantas vezes você já falou para essas pessoas da salvação e da necessidade do arrependimento? Isso não é uma função só do pastor, isso é uma função de todo filho de Deus, é minha e sua. Jesus disse assim: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Amém? Versículo 15. Amém, irmãos? Ide por onde? Por todo mundo, e pregai o Evangelho a quem? A toda criatura. Você tem um vizinho que às vezes não conhece Jesus. Você tem às vezes amigos teus que não conhecem Jesus. Você tem parentes teus que não conhecem Jesus. Agora deixa eu te falar a diferença entre ser salvo e não ser salvo. Uma pessoa que não conhece Jesus, que ela não é salva, que nunca foi pregado o Evangelho para ela, se ela morrer hoje, ela vai para o inferno. Não tem segunda chance. E o inferno, ele é eterno, porque esse corpo, ele vai virar pó. Você enterra, daqui a alguns meses você chega lá, só tem osso, não tem mais nada. Mas o espírito não morre. O teu espírito é eterno. Então essa é a parte do teu ser que vai ou para o céu ou para o inferno. Então, quando Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura, Ele diz: aquele que crer e for batizado será o quê? Mas aquele que não crer será condenado. Ele diz que cada um de nós seríamos testemunha dele. Então você tem alguém do teu lado. Tem pessoas que talvez você já conversou um monte de vezes, mas talvez você não tenha coragem de falar de Jesus para ela. Às vezes você tem vergonha de falar de Jesus para ela. Às vezes você não sabe como falar de Jesus para aquela pessoa, e você não fala. Às vezes você não fala porque você tem medo que ela vá achar ruim. E se é um parente, você fala: vai que eu falo de Jesus, ele nunca mais vem na minha casa. Mas é preferível você falar de Jesus e ele nunca mais ir na tua casa do que você não falar e ele ir para o inferno. Você está entendendo o que eu estou te falando? O dia que eu e você aceitamos Jesus, é como um neném. Ela chegou com o neném no colo, dormindo. Se você pegar uma criança dessa, ele anda, ele ri, ele fala.
e dá a chave do carro aí e falar, pega o carro e vai lá em Jales. A criança pode até pegar e entrar no carro, mas ligar o carro ela não consegue, e nem dirigir, porque é uma criança. Então, dentro do corpo de Cristo está cheio de pessoas que não cresceram, e Deus tem falado muito comigo isso. E eu queria fazer uma pergunta para você: qual é a idade que você tem em termos de amadurecimento em Deus? A criança, quando ela está gatinhando, neném, se ela vê uma pedrinha, ela põe na boca. Se ela vê um pedaço de bala, ela põe na boca também. Se ela vê cocô de galinha, é capaz dela pôr na boca também. É neném. Quando está gatinhando, por que a mãe tem que ficar o tempo todo olhando? Porque senão ela vai comer alguma coisa. O neném, se ele vê uma cobra, ele vai passar a mão na cobra. Se ele vê um coelhinho, ele vai passar a mão no coelho também. Porque é neném, ele não sabe que a cobra é venenosa. Tem muito crente assim, que o que der para eles comem. Se falar que Jesus está ali na esquina, eles vão lá para ver se está. Se alguém trouxer uma profecia furada e falar, você vai morrer amanhã, ele acredita que ele vai morrer amanhã. Não cresceu. O que der ele come, engole. Tem criança que, se você chegar nela e falar, aquele homem ali, ele é ruim, ela nem conhece o homem. Ela chega na mãe e no pai dela, mãe, pai, aquele homem é ruim. Tem crente assim, que um irmão fala mal do outro para ele, ele sai falando, ele nem sabe se é bom ou não, mas ele sai falando a mesma coisa. Não cresceu, é criança espiritual, não amadureceu. Tem criança que ela não sabe o perigo das coisas. O pai e a mãe falam, não entra nesse rio, que se entrar é perigoso morrer afogado. É a mesma coisa de falar, entra. Ela vai lá. Olha, não entra naquele curral, aquela vaca é brava. Ele vai lá e entra. Tem crente e cristão que ele não ouve a instrução da palavra. A palavra diz, não faz isso, ele vai lá e faz. Isso está errado, meu irmão, ele vai lá e faz. Como se a palavra, essa Bíblia, fosse apenas para carregar debaixo do braço e trazer na igreja. A Bíblia, essa palavra, ela é para ser vivida e praticada. Cristão é seguidor de Cristo, é aquele que segue Jesus, é que segue o ensino de Jesus, o que Jesus diz. Versilei, por que você está me falando tudo isso? Porque eu quero só saber uma coisa: você quer que a tua família seja salva? Quem aqui quer? Você quer que os teus filhos sejam salvos? Você quer que os teus irmãos de carne sejam salvos? Que a tua mãe seja salva? Que o teu pai seja salvo? Que os teus colegas de trabalho sejam salvos? Você quer que eles vão para o céu? Então você tem que crescer. Você precisa saber quem é o teu pai. Eles precisam ver Cristo em você. Eles precisam ver a mensagem na tua vida. Não é que você vai ser perfeito, nenhum de nós aqui é perfeito, mas nós precisamos todo dia estar crescendo. Olha, uma criança, um neném é bonito quando é neném, não é? Toda criança é bonita. Você pega o neném no colo, mas você quer que ele fique eternamente neném? Não. Você quer que ele cresça. Você quer que ele se torne um adulto. Você quer ver ele constituir uma família. O Deus, nosso Pai, quer que eu e você cresça. Ele quer que cada um de nós amadureça. Tem tanta coisa que Deus quer fazer na nossa vida, mas se você não deixar, se você não for para Deus, não vai acontecer. Às vezes não tem nem como Deus responder às nossas orações. Nós precisamos crescer em Deus. Olha, se você quer ver os teus filhos e a tua família convertida, não estou falando daqueles que já são convertidos,
Pastor Célio sempre fala uma coisa assim, que você tem que, a salvação é como você marcar um boi. Depois que você marcou o boi, você joga lá no pasto, ele já tem dono. Aquele boi é do José Almeida, aquele boi é do Antônio de Assunção, aquele boi é do não sei quem. Mas como você sabe? Ele está marcado, as iniciais há nele. Quando alguém aceita Jesus de verdade, é batizado nas águas, ele recebeu a marca de Jesus, ele é salvo, ele é de Jesus Cristo. E essa pessoa, a partir desse momento, ele tem que decidir crescer, ninguém pode crescer por ele. Essa pessoa, a partir desse momento, tem a responsabilidade de ir para Deus e crescer em Deus. Mas e os perdidos? E aquele que não está marcado ainda? Que se morrer amanhã vai para o inferno. Você está querendo pôr medo? Não estou querendo pôr medo. É o que está escrito aqui, olha o que Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será o quê? Mas quem não crer será? Jesus está dizendo, não é o Versilei, é a palavra. E eu e você tem condição de entrar em Deus e ganhar almas para Jesus. Muitas vezes nós não prosperamos, nós não somos mais abençoados, a palavra não funciona mais na nossa vida, porque a gente não está se importando com o que Jesus mandou fazer, ganhar alma para Ele, pregar o Evangelho. A minha vida de comunhão com Deus, isso daí é minha obrigação, eu tenho que crescer, senão eu vou continuar sendo... Alguém leva a criança a sério? Você já viu alguém levar a criança a sério? É criança, não é assim? Às vezes a criança está até falando a verdade, às vezes ela até está falando, mas o adulto olha, ainda mais que o adulto é muito soberbo, isso é coisa de criança, ignora a criança. Sabe por que os homens aí fora não querem o Evangelho? Porque estão vendo um monte de moleque pregando o Evangelho, não cresceu. Tem um monte de pastor atrás dos púlpitos, que eles pregam o Evangelho, mas a vida deles está tudo arrebentada. Aí a pessoa olha e fala: eu não quero esse Jesus não, eu não quero esse Jesus. E quando eu te falo arrebentada, escuta bem, não é porque um pastor tem que ser milionário, tem que ser rico, tem que estar andando com S10, isso é coisa que virou moda agora. Quando eu falo, é aquela pessoa honesta, íntegra, trabalhador, uma pessoa que dá valor para a família. É isso que o mundo está olhando, é isso que o mundo está procurando, uma referência. Olha, aquele pastor lá comprou, mas pagou, ele é honesto. Agora quando o pastor não paga, eles olham e falam: e aquilo lá, olha, está pregando o Evangelho, anda com Bíblia, mas não paga nem as contas. Às vezes quando paga já falam mal, porque pastor ele é avisado. O diabo aponta, o diabo mostra, ele faz questão de mostrar. O ímpio vai lá e pinta e borda, o povo é normal. Mas quando é um pastor, fala: mas é pastor, eu estou errado? Você sabe que eu não estou errado. Então, já que estão lendo no eu e você, já que estão olhando, nós temos a obrigação de andar direito. A palavra precisa funcionar na minha vida. Agora eu vou te falar, não só de pastor, eu vou te falar de crente, todo crente. Tem 20 pessoas trabalhando numa firma, tem uns 10 lá tem travesti, homossexual, prostituta, macumbeiro, cara desonesto, cara divorciado, separado, cara que fala só conta piada, só fala bobagem, tudo normal. E tal pastor, então um irmão, um crente lá dentro. O crente falta um dia do serviço e não leva o atestado. Todo mundo fala: mas não é crente? Não é evangélico? Versilei, mas é injusto, né? Não é injusto. Você está sendo lido, você está sendo observado. O Versilei está sendo observado. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que as pessoas vejam Jesus em você. Ele não quer que as pessoas deem crédito à tua pregação. Ele tem medo que você comece a brilhar
e as almas começam a ser salvas e ele não consiga levá-las para o inferno. Na tua família, teus parentes podem fazer tudo errado, ninguém fala nada, mas a hora que você é cristão, faz algo errado, o que está fazendo na igreja? Anda com a Bíblia para cima e para baixo, e aí, todo mundo olha para você, todo mundo te aponta. Um erro, a tua família erra todo dia, você não pode errar. E às vezes a gente erra por não ter crescido, porque não amadureceu. Então às vezes é calúnia, mas muitas vezes a gente está errando naquilo e não corrige. Então eles estão sempre olhando aquilo. E aí você às vezes ora e fala: oh Deus, eu quero que a minha família se converta. Oh Deus, eu quero um avivamento na minha família. Mas o que você cresceu? Ou a tua família vê você como um neném espiritual, como uma criança? Como ele te vê? Você viu na televisão? Eu tenho lidado com pessoas de tudo quanto é tipo que você imaginar. Pessoas muito ricas, pessoas milionárias, tudo quanto é tipo de pessoa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você não tem ideia de como o Evangelho ele está desacreditado. Muito programa na televisão, a hora que você ligar tem programa. Deixa eu te falar outra coisa. Se você pegar esses programas que acontecem milagres e cura e profecia dia e noite, nunca vi tanta profecia e tanta coisa furada. Se você pegar lá, 90% é tudo crente que vive de igreja em igreja. Está uma briga agora. Alguns líderes grandes aí, não vou citar nome. Por quê? Porque aí uma turma ia naquele líder, quando levantou o outro, agora aquela turma que ia lá está indo lá. E a turma que ia lá no outro agora está vindo aqui. Tudo crente, com 20, 30 anos de igreja, mas que não cresceu. Levados tudo por vento de doutrina. Prega o negócio ali, corre tudo lá. Prega outro negócio lá, corre tudo lá. Mas não cresce. Porque estão seguindo homens, estão seguindo a religião, não cresce. E aí esses homens têm falado tanto de dinheiro e pregado tanta coisa errada, que muitos, quando veem isso, tem muita gente que nem crente é, mas vê e fala: não, isso está fora, eu não concordo com isso. Eles não querem o Evangelho, eles não querem. Mas está chegando um momento e você vê que tudo está apertando, a política, tudo, e não vai ter para onde ir. As pessoas vão ter que crescer em Deus. Então eu vou perguntar uma coisa para você de novo. Você quer a tua família convertida? Você quer teus filhos convertidos? Teus parentes? Chegou o momento de crescer, de pagar um preço, de ir para Deus. Sabe, aqui em Ponta Linda, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu comecei a vir aqui em Ponta Linda, eu tinha cabelo ainda. Eu conheço a Maria e alguns de vocês já há mais de 15 anos. Você sabe por que aqui não explodiu ainda esse trabalho? Porque a maioria não acredita nesse trabalho. Não acredita. Porque a hora que cada um realmente falar: Deus, eu valorizo essa palavra, Deus, essa palavra realmente é a verdade, você vai ter prazer cada dia da tua vida quando chegar alguém e você dizer: eu conheço uma palavra que funciona. Todo dia, mesmo que não venha, mas você vai anunciar Jesus e falar: olha, vai lá conhecer o nosso ministério, vai ouvir uma palavra de vida, vamos lá. Você entendeu? Porque você é uma testemunha. Sabe, dentro da tua casa, aquelas pessoas da tua família, o que eles estão procurando? Eles têm sede de Deus, pode ter certeza disso. Por mais que alguns possam dizer que não crê, que não está afim, eles têm sede, eles estão precisando de Deus. A hora que eles verem você nas madrugadas louvando a Deus, a hora que ele vê você glorificando a Deus, orando no Espírito,
A hora que você deparar com o problema, ao invés de ficar desesperado, não, Deus, eu já aprendi isso e eu vou pôr em prática agora. E a hora que vir um problema, você se levantar como um homem e mulher de fé e determinar a palavra, e confessar, e louvar, até aquilo mudar. Eles vão falar, eu quero esse Deus. Mas quando eles olham para você e vê você agir como uma criança na hora do problema, chorando, desesperado, desorientado, sem saber o que fazer, fala, esse Deus eu não quero. Porque a palavra tem que funcionar. E é na nossa vida, é na minha vida. Eles têm que ver que funciona. Eles têm que ver que tem um Deus vivo. E subitamente, a hora que você vê, aquela pessoa começa a ser transformada pelo Evangelho. Pastor Célio, ele é um evangelista. Alguns de vocês conheceram ele. Um homem que já batizou mais de 50 mil pessoas, só lá na cidade dele. E quando foi um dia, eu não lembro se a mãe ou o pai dele não era convertido, e ele pregou para eles de toda maneira e não se converteu. E ele olhava, cego enxergava, surdo ouvia, aleijado andava. Num dia, às vezes, ia um caminhão de gente para batizar. Eu não lembro se era a mãe ou o pai dele, não se convertia. E ele começou a ficar preocupado com aquilo. E aí um dia Deus falou para ele, falou, filho, cuida dos meus interesses que eu cuido do teu. E ele se dedicou ao Evangelho. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa que nem da igreja dele era, pregou para a mãe dela, nem, não sei se foi para a mãe ou o pai dele, se converteu. Não, era um deles, é que eu não lembro qual que era, se era a mãe ou o pai dele. Não, os dois se converteram, mas um se converteu com ele. Então deixa eu te falar uma coisa. Você quer que as tuas orações sejam respondidas? Você quer que a tua vida em Deus comece a mudar? Comece a cuidar dos dois interesses de Deus. O primeiro, coloca a tua vida no altar. O primeiro, começa a crescer em Deus. O segundo, prega o Evangelho. Mas eu não sou pastor. Prega o Evangelho, fala do Evangelho. Eu lembro quando começou esse trabalho aqui em Ponta Linda, lá na casa da Marildo. O Tiago e o Luquinha, com 14 anos de idade, eles não tinham carro, nem moto, mas saía de bicicleta convidando as pessoas. Andava 10 quilômetros num dia, convidando as pessoas. Precisa começar a fazer isso de novo. Não sair convidando, mas precisa começar a evangelizar as pessoas. Há quanto tempo nós estamos aqui em Ponta Linda? Você precisa começar a dar fruto. Cada um aqui dentro. Ah, mas a minha família. Começa a cuidar dos interesses de Deus. Qual é o interesse? O primeiro interesse dele é você. O primeiro interesse de Deus é o Versilei. Qual que é o interesse de Deus comigo, Versilei? Que você cresça na presença dele. Como que eu cresço? Se alimentando da palavra dele, orando no Espírito. O mundo precisa dar crédito ao Evangelho. Você sabe quando que o mundo vai dar crédito ao Evangelho? Quando ele vê pessoas transformadas pelo Evangelho. Quando eles olhar para o Amarildo e falar, esse homem vive o que fala. Quando olhar para o irmão Antônio e falar, não, esse homem vive o que fala. Quando olhar para o Edinho e dizer, não, esse homem vive o que fala. Quando olhar para a irmã Rosa e falar, essa mulher tem testemunho de vida. Quando olhar para a irmã Creuza, essa mulher vive o que fala. Quando olhar para a Neuza, essa mulher vive o que fala. Eles vão dizer, olha, vocês podem estar fazendo o contrário, mas aquele povo lá pratica o que fala. Aquele povo lá vive o Evangelho. Aquele Evangelho eu quero. Aquela palavra eu quero. Aí as coisas vão mudar. Quando alguém chegar na tua casa, algum parente seu, e a hora que vê a tua vida em Deus falar, você não precisa falar uma palavra. Não precisa falar. Mas a hora que eles verem falar, que igreja que você vai? E você pode fazer a pergunta, por quê? Não, porque você é diferente. Ah, então eu não vou te falar da igreja, agora eu vou te falar de Jesus. Eu vou te falar do meu Jesus. Ai, você ora por mim? Não, vamos, eu vou ligar para o pastor Amarildo orar. Ah, você quer uma oração? Eu oro por você. Ah, Versilei, mas eu não sou pastor, mas você é filho. Ontem, a hora que terminou o culto lá em Rio Preto, tem uma irmã, ela é uma bênção,
mas ela não consegue, a vida inteira na igreja, advogada, formada, sempre frequentou a igreja. Ela está com a gente uns 4 anos. E aí terminou o culto, ela falou: ai pastor, ora por mim porque eu estou cansada, estou desanimada, estou assim. Aí eu comecei a perguntar, comecei a falar com ela, o Espírito Santo falou: não, ouve ela. Eu falei: por quê? Ela falou: não, porque eu aposentei, mas foi uma correria atrás de papel. Eu falei: mas por causa disso, precisa orar. Você tem que estar alegre que você aposentou, né? Nem que você tiver que pegar uma fila de banco de 10 horas, você se aposentou. Quanta gente quer esse benefício e não consegue? Aí ela começou a me contar um testemunho. Eles trabalham numa faculdade. E ela falou: pastor, tem uma colega minha de trabalho, uma professora, e ela chegou desesperada lá, que ela fez um exame e deu câncer, um tumor maligno no seio dela. E o médico falou que ela ia ter que operar porque é daquele que eles falam, né, que é um negócio bravo mesmo. E aí ela pegou e começou a reclamar. Eu falei: eu posso orar por você? Quer que eu ore por você? Ela falou: ah, eu quero. Pastor, eu orei por ela. Depois, dali a pouco, ela veio lá e falou: nossa, depois que você orou, não para de queimar, o meu corpo inteirinho está queimando, está um fogo. E pastor, ela voltou no médico, e o médico falou: olha, você não vai precisar operar mais, o tumor morreu. E aí ela falou: pastor, sabe, quando eu comecei a orar por ela, eu lembrei que quando a minha mãe estava com tumor também, e você orou, você disse assim: morre pela raiz. E a minha mãe foi curada, e eu fiz a mesma coisa e funcionou. Eu falei: porque Deus quer que você entenda que Ele não é só o Deus do versilei, Ele é o teu Deus. Irmão, você já parou para pensar que o meu Deus não é o Deus diferente do seu, e nem o do Amarildo, é o mesmo Deus. Mas o problema é o que eu faço com Deus no meu dia a dia. Não é ser crente só dentro da igreja, não é só carregar uma Bíblia, não é vir forçado para, eu vou lá no culto porque o Amarildo precisa me ver lá. Irmão, fica em casa. Nós não estamos mais. Eu falei para o Amarildo: vamos parar de pregar para crente velho. Versilei, você está bravo? Não estou bravo. Eu estou bravo com o diabo, não é com você não, porque ele está enganando um monte de gente dentro das igrejas. Eu vou lá no culto hoje porque se eu não for, o que vão pensar de mim? Você tem que dizer: eu vou lá hoje para adorar o Deus vivo. Eu vou lá porque eu amo meu Deus. Eu vou lá porque eu quero ter comunhão. Eu vou lá porque eu quero aprender mais do meu Deus, e eu quero testemunhar o meu Deus para todas as pessoas. É para isso o Evangelho. O Evangelho tem que ser desse jeito. Deus, eu quero buscar a Tua presença. Deus, essa fraqueza não pode mais continuar na minha vida. Deus, o Senhor Jesus venceu isso lá na cruz. Isso não tem mais o direito de me acompanhar. Eu não aceito mais esse espírito de derrota. Eu não aceito mais esse espírito de miséria. Eu não aceito mais esse medo na minha vida, pois o Senhor Jesus venceu lá na cruz, e eu quero viver esse Evangelho, meu Deus. Então eu vou orar dia e noite, eu vou buscar a Tua presença até essa fraqueza ir embora. Esse é o Evangelho que as pessoas querem ver. Esse é o Evangelho que Deus quer na minha vida, na sua. Você pensa que Deus não pode causar um avivamento dentro dessa cidade? Mas aquele cara é duro, não crê. Você não tem ideia quando o poder de Deus entra, meu irmão. Não tem geladeira que não se curva. Não tem. O cara é muito macho, é muito homem, quando ele acha que tem dono da situação, mas quando vem a pressão, ele curva, ele clama, ele se arrepende. É que nós somos mais incrédulos às vezes que o incrédulo, que você olha para a pessoa e fala: esse nunca vai se converter. Na tua ótica, para Deus ele se converte, para Deus ele se curva. Às vezes você olha para pessoas da tua família e fala: não tem jeito. Sabe por que não tem? Porque você está confessando que não tem. Você é o mais incrédulo dentro da tua casa, porque você não crê que Deus pode converter o teu filho, pode converter o teu irmão, a tua irmã, a tua mãe, o teu pai, e Deus pode. Mas você diz: isso não tem jeito. Deus fala: você não deixa eu agir, porque quando eu quero agir você diz que não tem jeito. Você está falando que eu não tenho poder para fazer isso, mas para Deus tudo é possível. Então a gente não está precisando crescer um pouco, se tornar adulto, andar como um adulto e falar: eu os conheço, meu Deus, Ele pode, Ele faz, e Ele vai fazer, Ele é Deus. Eu vou te contar uma coisa, eu acho que eu já contei essa história para vocês. Eu conheci um pastor lá da igreja do céu.
o Sebastião. Ele tem 1,90 m e pouco de altura. Eu não estou aqui contando lolota, mas o braço dele dá quase a minha perna. O negrão parece um guarda-roupa. Esse homem era gerente de fazenda lá na Pedra Preta, é uma cidade perto de Rondonópolis. Analfabeto. O bigode dele vinha até aqui assim, dobrado. Chapeuzão preto. Andava com uma 380 e uma 12 o tempo todo. Esse fazendeiro que ele trabalhava, o cara tinha de 30 mil cabeça de boi, não sei quantas fazendas, fazenda de soja, fazenda não sei do que, e ele era o segurança, ele era o peão desse fazendeiro, o gerente das fazendas. Então ele andava com uma S10 gabine dupla para cima e para baixo, com uma caixa de isopor dentro, cheinho de lata de cerveja. Ele bebia cerveja o dia inteiro. Ninguém parava ele na cidade. O patrão dele era quase dono da cidade. E ele chegava nos lugares e ele dizia: eu não mando o recado, eu sou o recado. Se precisasse matar, ele matava. Então era assim. E ele tinha uma amiga na cidade, uma amante. Ela era desse tamanhozinho, desse tamanho. E essa mulher se converteu. Aí quando um dia ele chegou na cidade, foi atrás dela e falou: não vou mais para a cama com você. Mas como não, mulher? Você está louca? Não, agora eu sou uma filha de Deus, agora eu sou cristã, e você também tem que se converter se você quiser me ter de novo. Ele falou: você está louca, eu vou matar esse pastor que te colocou essas coisas na tua cabeça. E naquele dia ia ter não sei se foi naquele dia ou no outro, ia ter o culto. E o Sério foi ministrar lá na igreja. Não era ele que pregava naquela igreja, era outro pastor. E de repente, a igreja lotadinha de gente encostou a caminhonete lá na frente. Ele desceu, aquele homem grandão de chapéu. Quando ele sentou na cadeira, a cadeira desmontou. Ele pegou e falou: essa porcaria desse pastor dessa igreja não tem nem capacidade para comprar uma cadeira que presta. E ele já tinha espalhado que ia matar ele. O Sério falou: pronto, agora deu, né? E o homem sentou. Não sei como é que ele empiou as cadeiras lá, e ficou de braço cruzado olhando para ele. Quando ele terminou o sermão, os meninos começaram a louvar. De repente, esse homem ficou em pé e veio chorando para frente e aceitou Jesus como Salvador. Eu conheci ele. Sabe o que ele é hoje? Um pastor. Ele casou com essa irmãzinha, ela prega o evangelho junto com ele, e ele não sabe ler, então ela lê e ele prega. Você não tem ideia do tanto de gente na cidade que se converteu por causa dele, porque quem olhava aquele homem e falava: desse daí, qualquer um, menos ele. Mas Deus, para ele tudo é possível. Esse homem mudou de vida, parou com prostituição, parou com bebida, parou com tudo. A vida dele hoje é para a família e para Deus. Então, se eu e você quer que o evangelho funcione, as pessoas precisam ver funcionar na tua vida primeiro, porque picareta aí está cheio. Pregar o evangelho não é apenas ler um jornal e contar história, é viver o evangelho, porque as pessoas da tua família estão olhando para você. Todos eles estão olhando. Os vizinhos, aquele vizinho que olha para você e você fala: não está nem aí com nós, ele está lendo você. Deixa eu te contar, do meu lado tem um casal. Aquele casal, pensa numa mulher, ela é muito bacana e educada, mas pensa uma mulher exibida. Eles são donos de uma transportadora. Ele é muito bacana, mas católico até onde não dá mais. Há uns anos atrás, a transportadora deles começou a quebrar. Um dia eu estou saindo de casa, ele: Versilei, tudo bom? E começou a conversar comigo. Falou: rapaz, você não tem ideia do que está acontecendo na minha transportadora. O meu gerente pegou um monte de cliente meu e montou uma transportadora e começou a visitar meus clientes. E rapaz, eu estou numa situação muito difícil. Você não pode ir lá fazer uma oração? Mas ele não é católico. A hora que a coisa aperta,
Aí eu pude dar material para eles, pude dar CD, pude levar o evangelho para eles. Eles estavam olhando. Eles estavam olhando. Eu troquei de carro, um carro simples. Tem um senhor lá, que é uma família muito grande que mora lá no bairro. A família dele, tudo é cristã no Brasil. A hora que eu encostei com o carro, logo logo você está com Corolla, hein? Eu falei, olha rapaz, muito mais, hein? Falei, o Deus que deu isso aqui dá mais ainda. Estão observando. Você acha que eles não estão olhando? Estão te olhando. Precisa haver uma manifestação. Deus quer entrar dentro da tua casa com o poder dele, não é o teu não, o poder dele. Mas quanto tempo você adora ele? Não estou falando pedir coisas, não estou falando orar para ficar implorando coisas, estou falando levantar a tua mão e dizer, tu és bom, eu glorifico o teu nome, eu te louvo pela minha salvação, pela tua provisão na minha vida, muito obrigado, eu te adoro pela conversão da minha família. Pai querido, tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu te louvo pela libertação da fulana, pela salvação dela. Eu te louvo pela libertação do fulano, do cicrano. Eu te louvo por um avivamento naquela vida. Muito obrigado. Deus, tu és bom. E no outro dia o fulano vem e pisa no teu calo, e a fulana vem e dá um cutucão em você, e você vai chorar que nem uma criancinha que está ofendida. Não, no outro dia você está lá de novo. Eu te louvo pela salvação do fulano, eu te louvo pela libertação da cicrana. Aí Deus move. Porque saiba de uma coisa, a hora que você começar a orar pela tua família, eles vão pisar no teu calo. Sabe para quê? Para você parar. Mas eles estão olhando. Quando eles começarem a ver a mudança na tua vida, quando ele começar a ver o resultado do evangelho na tua vida, eles vão dizer, eu quero. Mas precisa mudar, irmão. Ver se nem mais o diabo é forte. Não é o diabo é forte, é você que está andando como fraco. Forte é Deus, poderoso é Deus. Não, o diabo não deixa eu fazer. Mentira, você faz porque quer. O diabo só dá sugestão. A palavra de Deus diz, achegai-vos a Deus, resistir a quem? E ele fugirá. Como que eu me achego a Deus? Tendo comunhão com ele, me relacionando com ele, passando tempo com ele. Chegou o tempo. Olha, eu estava hoje a gente conversando, o tempo passa tão rápido, gente. Eu não sei com quem que foi esses tempos atrás, eu estava lembrando, quando eu batizei um monte dos meninos aqui, lá naquele tanque do gado beber água, lá na tua casa, né? Era todo criancinha, hoje está tudo casado com filho. Você viu o tempo passar? Você não percebeu, mas fez assim, e vai passar mais rápido. E daqui uns dias, se não for antes, você vai estar lá com 80, 90 anos, e aí chega o tempo de ir embora. Deus, dá mais uns 10 anos porque eu quero pregar o evangelho, irmão. Passou. O teu tempo é agora. Teu tempo é agora. Você pode começar primeiro cuidando de você e depois cuidando dos interesses do Pai, que é anunciando as boas novas, causar um avivamento nessa cidade, um avivamento. As pessoas vão ver isso funcionar, mas reina em Deus. Não estou falando ficar pregando para crente, não. Estou falando pegar para perdido. Os perdidos. Quantos habitantes tem em Ponta Linda? Sabe mais ou menos? 4.000? Põe uns 6.000. Deve ter quantos crentes? Pega todas as igrejas daqui. Uns 500? Então tem muita gente para ser salvo. Eu falei isso domingo em Rio Preto. Rio Preto tem 600.000 habitantes. Coloca 100.000 crentes, não tem isso, mas coloca isso. Tem mais de 500.000 para ser salvo. De alguma maneira, essas pessoas têm que ser tocadas. Nem que todos não sejam, mas Deus tem muita gente para alcançar. Olha para mim e para você. Qual era a chance de você ser cristão? A maioria de nós não queria nem saber desse negócio.
Mas Deus veio com o amor e a misericórdia dele e tocou nós. Ele veio com a graça dele e alcançou eu e você. E por que Ele não pode alcançar mais gente? Então vamos fazer isso. Se levanta em Deus. Olha, a palavra diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Se examine. Fala: Deus, eu não quero ser mais criança. Eu vou crescer. Eu vou me alimentar dessa palavra. Eu vou me alimentar desse evangelho. Eu vou orar, eu vou tirar momentos na tua presença, não para mudar ninguém, porque eu quero crescer. E aí Deus vai começar a se mover e vai alcançar. Pastor Moacir, aquele irmão que vocês conheceram, a maioria conheceu, a família dele, quando ele se converteu, falaram que ele era louco. São, acho que 12 irmãos. E o pai dele na época era vivo. O pai e a mãe também falou: ficou louco. A família dele inteira se converteu. Os irmãos servem lá na igreja com ele. Deixa eu te falar outra coisa. O último irmão dele se converteu na última vez que eu estava lá. Sabe o que aconteceu? O irmão se envolveu num negócio muito feio lá na cidade. E aí uns grandão da cidade queriam matar ele. E eles tudo em oração. O Moacir falou: você não tem ideia do reboliço que virou essa cidade. A filha do irmão dele, que congrega na igreja do pastor Moacir, quando é um dia o pai liga: filha, ora comigo, fala de Jesus para mim, filha. Estava com medo. Ele era o cara, corajoso, sabe tudo. E a filha orou, e o pai aceitou Jesus, e Deus deu todo o livramento. O cara que estava querendo perseguir o pai dela, ela orou com ele, começou a pedir para ela também falar da palavra para ele, e o pai está convertido hoje. Porque um homem resolveu crer e crescer. Imagina se você crer e crescer. O que Deus não pode fazer através da tua vida, o que Deus não pode fazer nessa igreja, e o que Deus não pode fazer nessa cidade. E pessoas da tua família que não são daqui, Deus vai alcançar onde elas estiverem. Vai alcançar. Deus vai usar alguém para alcançar eles lá. De repente um dia te ligam: ô fulano, tudo bem? Faz, irmão. Mas você se converteu? Eu me converti. Mas onde? Eu estava lá no ônibus e uma pessoa começou a falar da palavra e eu aceitei Jesus. Deus pode fazer. Mas eu tenho que deixar de ser incrédulo. Eu tenho que crer. Eu tenho que crescer. Buscar a presença dele. Então ele muda tudo. Mas ele não age só nessa área. Ele entra nas tuas finanças, ele entra no teu corpo, começa a nascer a cura, começa a nascer a provisão, começa a mudar tudo. Você sabe por quê? Porque Jesus disse: busca primeiro o quê? O meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, se não está sendo acrescentado, é porque eu não estou buscando ele em primeiro lugar. Algo está errado e não é Deus. Deus não pode falhar. Mas ele disse: busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas. E quando ele fala todas, é todas. É paz, é alegria, é força, é cura, é provisão. Salmo 37 diz assim: deleita-te no Senhor, ou seja, se alegra, faça do Senhor a tua satisfação, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega os seus cuidados ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Então chegou o momento de nós crescermos em Deus, buscar a presença, até essa presença ficar tão forte que as coisas começam a mudar. Deus não chamou vocês para essa visão sem um propósito. Deus tem um plano na vida de cada um aqui dentro. Deus quer sacudir essa cidade, e Ele pode fazer. Ele pode fazer. Mas nós precisamos crescer. Isso não é só para Ponta Linda, isso é para Fernandópolis, é para Votuporanga, é para Rio Preto. Precisamos crescer. Os irmãos de Rio Preto precisam crescer. O Versilei precisa crescer. Cada um de nós. Mas essa decisão é tua só. Olha, só para terminar, abre em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Amém?
Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. O que é a murmuração? De tudo reclama. Ai Deus, por que está esse sol quente hoje? Aí no outro dia está chuvoso. Ai Deus, por que o Senhor mandou chuva? Já pensou se Deus fosse ter que fazer o que eu e você, cada um de nós quer todo dia? Ia ter que ter um sol para cada um, uma nuvem de chuva para cada um, uma estação de frio para cada um, porque cada um quer uma coisa. Outro dia eu falei isso com as minhas irmãs, não agora, esses tempos, acho que foi o ano passado, não sei, retrasado, na época da chuva, antes estava aquela seca, aquela poeira. Precisava chover para parar essa poeira. Eu observando, e eu gosto demais de chuva. Aí começou a chover, acho que não estava 2 dias chovendo. Nossa, não para mais de chover. Eu falei, nossa, mas Deus está encrencado com vocês. Até antes de ontem você estava reclamando por causa de chuva. Deus mandou chuva, agora já quer que para. O ser humano é assim. Então ele está falando, olha, deixando essas coisas para lá. Desejai ardentemente, como criancinhas recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, o qual é poderoso para vos dar crescimento. Tem um monte de mãe aqui, algumas avós, e quem se é avó porque já foi mãe. O que o neném mais gosta quando nasce? Não, leite. Chega no neném recém-nascido, pega um x-tudo, fala, olha que gostoso. Ele não conhece nem o cheiro do x-tudo, mas ele quer o leite, ele quer o peito da mãe, porque é a única coisa que satisfaz ele. Então o apóstolo usou essa comparação. Ele falou, da mesma maneira que um neném recém-nascido precisa do leite materno e anseia por ele para dar crescimento, deseja a palavra de Deus, deseja a comunhão com Deus. Da mesma maneira, busca Deus com o mesmo afinco, com o mesmo desejo, para que você cresça. E à medida que você crescer, o Evangelho vai funcionar na tua vida. Precisamos crescer. Todos nós. Chegou o tempo de acordar. Lá em Efésios diz, levanta tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Procura saber qual é a vontade do Senhor. Vamos acordar em Deus, vamos buscar. Amém? Você quer que isso funcione na tua vida? Claro que você quer. Você crê em Deus. Se você não cresce, você não estaria aqui. Mas precisamos crescer. Eu lembro da irmã Creuza. Eu acho que foi a segunda vez que eu vi ela, o irmão Antônio. Na época vocês tinham aquela carroça. E eu não sei o que aconteceu com a carroça. Tinha chovido muito, né? Não tinha asfalto lá, era tudo barro. E a irmã saiu no barro para ir para a reunião que a gente estava fazendo lá na Maria. Torceu o pé e chegou lá. Mas foi. Tem que ter esse mesmo anseio hoje. Não pode morrer isso, irmão. Tem que ter o mesmo desejo, a mesma busca. Luquinha e Tiago levantava mais cedo lá no sítio para ficar orando. Tem que voltar a isso. Tem que voltar. Edinho, tem que voltar. Tem que voltar. Isso tem que ser vida. Rosa, tem que voltar. Tem que haver um mover desse. A hora que isso ferver dentro de nós, Versilei tem que voltar. Estava falando para eles, esses dias eu não queria nem pregar. Deus começou a me chamar tão forte para o jejum, para a oração. Porque eu não busco a Deus para pregar, eu busco a Deus porque eu amo Ele. Porque eu quero ter comunhão. A pregação para mim é em segundo lugar. Não adianta eu pregar algo sem conhecer o meu Deus. Eu quero Ele. Você precisa querer Deus. O Márcio fala apaixonar por Deus. Buscar. Isso precisa ser forte dentro de nós. Precisa haver um avivamento dentro de nós. Deus quer se mover. Olha, a hora que essa paixão crescer, subitamente você levanta e alguém da tua casa que você estava orando há tanto tempo fala, vamos para a igreja. Versilei é possível, larga a mão de ser incrédulo. É possível. Deus quer fazer. Mas nós precisamos dessa paixão. Amém?